Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 29 de abril de 2019, uma segunda-feira, 21 graus, na cidade de Jaú. 21 graus com cara de 30, né? Que existe. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pelo Facebook a Vilma Cancela e a Daniele Buoso. Estão desejando uma boa noite a todos. E pelo YouTube está a Luciana Herrera. Nós estamos estudando do livro 2, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, que é o capítulo 1º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. O subtítulo é o de número 7, Progressão dos Espíritos. A questão de número 116. Todo mundo lá? Na questão de número 116, Kardec pergunta aos espíritos superiores o que segue. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Tradução: estamos condenados à felicidade. Concorda? Esse é o grande consolo de nós que habitamos um planeta de expiação e provas. Seremos felizes com a mais absoluta certeza. Eles continuam respondendo o seguinte: eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Quereis que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? A resposta, em parte, é dada para Kardec e, na outra parte, é dada para quem? Para a igreja, com certeza absoluta. Como que Deus vai banir o homem e condená-lo eternamente ao fogo do inferno? Que história é essa? Vocês querem que Deus seja pior que vocês? Essa é a resposta. 117. Pergunta: depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Resposta: certamente. Então, nem Deus, nem Jesus, nem o nosso espírito guia, nem o pai, nem a mãe, nem o tio, nem ninguém é responsável por isso. Somos nós mesmos. E da seguinte forma: eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo, ou seja, a sua vontade, determinação. E uma coisa que eu reputo tão ou mais importante que a própria determinação: submissão à vontade de Deus. E eles aqui dizem por quê. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? Evidente. A criança dócil, ela progride na escola mais rapidamente, porque ela está submissa à vontade do professor, daquele que está lhe instruindo. Então, a submissão à vontade de Deus, ela só é adquirida de uma maneira, não tem outro jeito, pelo conhecimento. Não tem outra maneira. Eu tenho fé em Deus. Não tem, cara, você não tem. Pode ficar sossegado que você não tem. Se a sua fé está baseada na religião, esquece. Você não tem, porque a hora que der um grosope na sua vida, a primeira coisa que você vai perder é a fé. E perde. A maioria perde, a maioria briga com Deus, fica de mal com Deus, xinga, impreca contra Deus, faz e acontece. Então, só uma coisa dá para nós a fé raciocinada, que é aquela que não muda, independente das circunstâncias da vida material. Porque nós vamos passar, com o conhecimento, a focar a vida espírita, focar a vida moral, focar a vida do espírito. Isso faz com que, segundo o próprio Kardec e os espíritos superiores, 3/4 partes da importância da vida material perca valor. Isso é de uma importância extrema.
Porque o homem vai tirar a importância da vida material, para a qual a maioria dos encarnados na Terra ainda dá muita importância, e alguns chegam a dar importância 100% para a vida material, esquecendo-se muitas vezes, quase que totalmente, se não totalmente, da vida espiritual. Não é? Então, é de suma importância o conhecimento das leis naturais que regem a vida espiritual, da nossa origem, né, quem somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Ou seja, nada acaba com a morte biológica, com a morte do corpo físico. Tudo continua. Se tudo continua, o nosso foco deve ser a vida espiritual, porque a vida da imortalidade, e não a vida passageira, que é a vida da Terra. Pode acontecer de se extinguir de uma hora para outra. Tantas crianças, jovens, né, meninas, perdem a vida na eternidade, às vezes recém-nascidos, outras crianças, outros jovens. Né? Então, uma vida que é muito incerta. Não há nada de certo na vida material. Na vida material só existe uma coisa, que a gente pode dizer com certeza: vou morrer. Essa é a coisa que a gente pode afirmar com garantia. Se a gente vai continuar bonito que nem eu assim, não sei. Pode ser que continue bonito, como até agora, 67 anos. Né? Se vou continuar com os cabelos lindos, cacheados como o meu, né? A gente não sabe, mas com certeza eu posso dizer, um dia seu Luiz Vieira vai desta para melhor, ou para pior, não sei, né? A gente nunca sabe também. Como nesse inferno, então. Oi? Como nesse inferno. Não, mas pode ir para pior também, vai saber. Vai saber. Tanta burrada que a gente faz. Vamos lá. Brincadeiras à parte. Kardec pergunta o seguinte. 118. Os espíritos podem degenerar, ou seja, retrogradar, voltar para trás. Uma vez que chegam a um determinado ponto de evolução, podem retroagir, podem voltar? Resposta, não. Ponto. Eles podiam acabar aí, porque tudo que a gente já leu a respeito da progressão dos espíritos não precisava mais acrescentar mais nada, mas eles ainda acrescentam. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu conhecimento. Esse é o objetivo das provas. Não é castigar. É conhecimento, é adquirir conhecimento. Realiza experiência na vida e vai adquirir conhecimento. Uma vez realizada aquela prova, passou por aquela prova, aquele conhecimento está adquirido. Aquele lá é seu. Ninguém mais vai tomar de você. É seu, é propriedade. E não mais o perdem, dizem eles. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Isso aqui é colocado na condicional, porque eu particularmente entendo que muito dificilmente o espírito reencarna na Terra e permanece estacionário. Não há como não aprender alguma coisa. Mesmo aqueles que cruzam os braços, que não querem fazer nada, que são os inúteis da vida, que se encostam nos outros, que dependem de pai e mãe para viver, esses esquerdários que tem por aí, que fumam maconha e dependem de pai e mãe até os 40 anos de idade. Mesmo esses estão aprendendo alguma coisa. Vão aprender que maconha dá câncer de pulmão. Maconha dá câncer na boca, na traqueia, no esôfago. Aprender alguma coisa mais. Não é possível que a pessoa saia da Terra sem aprender nada. Não é possível. Ou de maneira agradável ou de maneira desagradável. Alguma coisa vai aprender. Isso aí ele aprende mais desencarnado que encarnado? A capacidade de aprendizado, diz os espíritos, que a gente aprende uma hora, que é aquilo que a gente leva anos para aprender aqui. Porque o espírito está desvencilhado da matéria, né? Essas pessoas é difícil, né? Eles morrem desse jeito. De quem está falando? Desse que eu citei? É. Não, o espírito que desencarna nessa condição, amigo, ele vai comer grama, ele vai arcar com a responsabilidade da sua inutilidade. Ninguém reencarna para ser inútil. Aliás, não existe nada de inútil sobre o mundo, sobre o universo. Desculpa, nada é inútil.
Tudo tem utilidade, tudo tem uma razão de ser. Não é? Então, por que, que o homem seria diferente? Ele é privilegiado por alguma razão? Não é nada. Nós somos os seres para os quais foram criadas todas as coisas. Tudo aquilo que não é espírito, que é matéria, foi criado em função do homem, para benefício do homem, para a sua evolução. Né? Então, por que inutilidade? A inutilidade normalmente são espíritos rebeldes. Normalmente. São espíritos que não aceitam educação, não aceitam disciplina, não aceitam regras, não aceitam. Isso é contra tudo e contra todos. Desde que ele tenha um celular de última geração, maconha à vontade para fumar, carro que o pai dá, combustível que o pai paga. Não é? Então tem gente que se coloca nessa condição. E às vezes dá desculpa para a sua condição em função de que terceiros dependem dele ficar naquele lugar ali, para aquela pessoa viver. Eu tive um primo assim, que a desculpa dele era a mãe, tinha que cuidar da mãe. Então, ficava ali, inútil, completamente inútil. O cara grandão, quase 2 metros de altura, um Zé Ruela, não servia para nada. Entendeu? Mas ele achou que para ele era aquela vida que ele tinha que levar. Eu não me vejo vivendo uma vida assim, absolutamente. Enquanto eu acho que os espíritos estão certos. O trabalho ele tem que ser no limite das nossas forças. Nós temos que trabalhar no limite das nossas forças. Uma vez que numa hora que não tiver mais força, então é outra coisa. Aí você não tem condição de trabalhar. Né? Mas enquanto houver força, enquanto houver disposição física, nós temos essa obrigação sim, esse dever sim. Então, como eles dizem aqui, para efeito didático, que o espírito pode permanecer estacionário, ele cruza os braços, não quer aprender nada, então ele aprende muito pouco. Então, vamos dizer, o avanço dele é tão pequeno, porque mesmo o espírito se dispondo a trabalhar, a exercer as suas funções, a realizar tudo aquilo que ele pode, com a inteligência, com a força física, com a sua boa vontade e tal, o progresso é muito pequeno, né? De uma vida para outra. O avanço é muito pequeno. Né? Então, imagina que ele cruza o braço. Aí, na escala, ele vai andar 1 milímetro, 1,5 milímetros, olha lá. Né? Enquanto a gente anda no máximo 1 centímetro, mas ele vai andar 1 milímetro. Né? Mas não retrograda, essa já é uma vantagem, né? Pelo menos o burrão chegou até aí e dali ele não volta para trás, quer dizer, não vai virar ovoide, não. Por mais que ele faça, ovoide ele não vai virar. Né? Essa história de ovoide, na época da Páscoa, deve ficar mais caro ser ovoide, né? Na época da Páscoa, porque os ovoides são... Aliás, tem ovoide que custa 70, 100 reais, né? Depois a gente não escolhe. Hã? Depois a gente não escolhe. Não entendi bem? A gente não escolhe. Ah, sim, segundo o palestrante lá que você me mostrou hoje, quem escolhe as provas, para a maioria dos espíritos, são os espíritos, a espiritualidade superior. Eles é que escolhem. Os espíritos superiores não sabem nada, vamos falar o que é verdade. Eles não sabem, não sei por que Kardec criou o espírita, não é verdade? Espiritualidade maior. Espírita, falei espiritualidade maior, e deve ter espiritualidade anã também, porque se tem maior, tem menor, né? Bom, o palestrante fala, coitado do Kardec, morreu sem saber nada. Não sabia de colônia, não sabia de nada. Sabia de nada, coitado. Tem que reencarnar para aprender tudo isso. Ou para reescrever do tema espírita, né? Mas vamos lá. Questão de número 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Quem é que pede para Deus livrar ele das provas? Eu gostaria que muita gente lesse essa pergunta, essa resposta. Tem gente que fala, eu peço para Deus todo dia, Ele vai realizar isso na minha vida. Ai, como eu não falei em oração, livrar-me do mal. Mas esse mal que Jesus fala, não é o mal, tá, em relação àquilo que nos acontece. É o mal da ignorância, é o mal que vai dentro de nós, pela nossa ignorância.
livrai-nos do mal que vai dentro de nós. Porque não é nem Deus, ele pergunta diretamente. Ele não está perguntando se tem intermediário, se o juiz, né? Ou se o espírito superior, né? Ou a espiritualidade maior, a espiritualidade menor, se alguém pode livrar. Você pergunta diretamente de Deus, o chefe, o mandão, quem manda na coisa, né? Quem criou tudo. Pode livrar o homem das suas provas para chegar à primeira ordem, ou seja, dar um salto, né? Quantitativo e qualitativo não vai dar. Se a gente queimasse etapas, a gente poderia dar um salto quantitativo, mas qualitativo não. Porque a qualidade, o que dá qualidade em nós, são exatamente a vivência das provas, né? Porque isso significa aquisição e acumulação de conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente acumula, mais sabedoria a gente vai adquirir, né? Ele diz assim, se eles tivessem sido, os espíritos, tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar dos benefícios dessa perfeição. Então, a felicidade é uma aquisição. Você tem que conquistar, como qualquer coisa na nossa vida aqui na Terra. Tudo é conquistado. Se você quiser uma casa, você cruzar os braços, não é tartaruga. Não vai ganhar a casa de graça. Você tem que batalhar, você tem que lutar, você tem que ir atrás, você tem que se esforçar. Onde estaria o mérito sem a luta? Perguntam eles. De outro lado, a desigualdade existente entre eles, os espíritos, é necessária a sua personalidade. Ou seja, quem sabe mais ajuda quem sabe menos. E sempre vai ter um que sabe mais na sua vida e um que sabe menos. Isso é necessário, essa troca, né, de conhecimento, de experiências. Né? Quanta gente, eu conheci um sujeito que frequentou essa casa, inclusive. Ele era viciado em cocaína, altamente viciado em cocaína. Negro, quer dizer, o cara negro, imagina você, reencarna negro viciado em cocaína. Já não basta reencarnar negro, né? Já reencarna negro e sofre tudo que é preconceito que existe na vida, ainda se vicia em cocaína. Aí diz ele que foi convidado para uma reunião é álcool, né? A NA, Narcóticos Anônimos. E disse que era dentro da delegacia, lembra da delegacia? Ele tinha um Detran do lado da delegacia, era lá dentro. Ele chegou na porta e falou, vocês estão querendo me botar em cana? E estava chapado. Não, a reunião é aqui, fica sossegado. O delegado liberou espaço para a gente aí. E ele com cocaína no bolso. Contado por ele, viu? Você lembra dessa história? Contaram a frente dela. Né? Contado por ele. Cocaína no bolso. 1 ou 2 papelotes no bolso. Porque ele usava. Viciado, tá sempre usando. Aí entrou lá e tal. E o cara falou. E o viciado, a última coisa que ele faz é ouvir, né? A última coisa. Mas tudo bem, ele ouviu lá, o que eu vi, e estava doido para dar uma cafungada, né? Saiu da reunião, na porta, olha a importância da experiência. Notem bem isso, que eu achei isso extraordinário. Uma pessoa, ex-viciado também, que também estava em recuperação, bateu no ombro dele e falou assim, eu sei bem o que você está sentindo. E isso despertou nele e falou, poxa, tem alguém aqui que pensa e sente a mesma coisa que eu sinto. Porque às vezes a pessoa está vivenciando um problema, ela acha que ela está sozinha no mundo. E não é não, tem um monte de gente participando do mesmo problema, em mais alto grau, em menor grau, mas tem gente participando do problema. Ele falou para mim, ele contou para ela também, falou assim, isto me afastou das drogas. Eu comecei a entender aí a necessidade de deixar as drogas. Hoje ele é palestrante do NA. Ele é palestrante hoje do NA. Um cara extraordinário, fez programa de rádio comigo, contou essa história no programa de rádio também. Um cara extraordinário, um cara que eu considero ele um cara extraordinário. Tem lá os seus defeitos, como todos nós temos, mas é um cara que fabuloso, se dedica a isso, a fazer palestra, aí atrás de ajudar as pessoas, de ajudar as pessoas viciadas e tal. E diz que gosta, sempre gostou de cocaína, continua gostando, mas não usa. Deixou de usar. O Marcos também. O Marcos também, um conhecido nosso também, uma coisa. Também
Não gosta, ele falou, eu gosto, eu lembro de cocaína, eu adoro cocaína. Se eu pudesse, eu só não uso porque eu sei que se eu usar eu vou morrer. Tá? 25 anos ele completou, acho que agora. 25 anos de abstinência. Então, olha a importância dessa troca de experiência entre nós. Eu estou falando de uma coisa difícil, né? Droga é uma coisa difícil. Mas isso vale para qualquer circunstância da vida, né? Essa troca de experiência, essa troca de valores, essa troca de conhecimento entre os espíritos. E, sim. Os espíritos têm que saturar, né, daquilo, né? Para saber. Muitas vezes tem que saturar para poder deixar, mas eles assim, a desigualdade existente entre os encarnados, entre os espíritos, no modo geral, né, é necessária a sua personalidade. E a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência com vistas à harmonia do universo. Quer dizer, malgrado a vontade do cara, o cara participa dessa harmonia. Ele pode ser bom ou mal. Ele pode ser ignorante ou muito letrado, não ter muito conhecimento. Ele participa dessa harmonia. Ele faz parte dessa harmonia. Aliás, todos nós indistintamente fazemos. Indistintamente todos, né? Kardec faz um acréscimo de esclarecimento que diz o seguinte: como na vida social todos os homens podem chegar aos primeiros postos, também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa aqui, não. Um general. Porque todos os empregados subalternos não são superiores, porque todos os alunos não são professores. Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada, a vida social, ou seja, como encarnado, e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é infinita e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Se aqui nós não conseguimos escalar na vida material os mais altos postos, na vida espiritual com certeza conseguiremos, né? Isso, para mim, eu considero isso um grande lenitivo, um grande incentivo para a vida material, porque nós, da vida material, nós fazemos essa diferença, né? Excluímos, né, pessoas, porque muitos excluem, né? Porque acham que as pessoas são inferiores e tal, não merecem atenção. Mas na vida espiritual isso não existe. Lá vale a meritocracia. Quanto mais alto for a moralidade do espírito, mais ele é respeitado. Não depende de grana, não depende de título, não depende de diploma, não depende de coisa nenhuma. Lá depende da evolução única e simplesmente. Então lá, o acesso aos mais altos graus, ao grau supremo de evolução, é aberto a todos. Questão de número 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta não. Pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Essa resposta, ela é curta, mas ela é de uma profundidade e de uma importância extraordinária para a compreensão da vida que nós levamos aqui. Fundamental. Não é? Porque o que a gente considera mal é tudo aquilo que nos traz desconforto, não é? Eu estou vivendo um mal danado, briguei com a minha mulher, ou briguei com o patrão, perdi o emprego, perdi o carro, a polícia levou meu carro, sei lá, o banco tomou. É um mal, né? Mas, na realidade, esse mal, ele não existe. O que existe é ignorância. Não é? Ignorância por desconhecimento de causa, desconhecimento das coisas, desconhecimento dos valores. Os espíritos dizem que muitas vezes a felicidade ela toma conta da vida da pessoa porque ela quer levar uma vida diferente daquilo que ela mesmo programou para levar, né? Então, o cara programa uma vida para ter uma carroça e quer ter um Mustang, não vai ter problema. Porque para ter um Mustang, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que arrumar dinheiro. Se ele não programou a vida dele para aquilo, o que vai acontecer? Onde é que ele vai arrumar dinheiro? Certamente não é através dos recursos que ele mesmo programou. Porque os recursos que ele programou estavam programados
para adquirir determinadas virtudes, determinados conhecimentos. Não é isso? Não é para isso que nós estamos aqui? Para adquirir conhecimento? Muito bem. Então, onde ele vai buscar esse recurso? Que coisas ilícitas. Certamente. Ele fala, eu quero ter, acabou. Ele tem que ter um sangue e tem que ter dinheiro para sustentar um sangue. O maior traficante de cocaína do mundo, o cara tinha 80% do tráfico mundial de cocaína na mão. Sabe o que eu estou falando? Na década de 80, ele tinha 80% do tráfico de cocaína na mão. Não sabem do que eu estou falando? Verdade. Não é? Escobar. Pablo, como é que é o nome dele? Pablo, não sei o que, Escobar Gaviria, o nome dele. Esse cara, ele chegou para ele mesmo, e ele chegou a cursar universidade, mas parou o curso. Ele disse para ele mesmo, se eu até os 30 anos eu não tiver rico, eu me mato. Ele mesmo falou para ele mesmo, conversando com o primo, falou, eu combinei comigo. Ele está na história dele, podem procurar que vocês vão encontrar. Eu combinei comigo, se eu não estiver rico até os 30 anos, eu me mato. Com 28, ele tinha 80% do tráfico de cocaína do mundo. Ele pegava avião, decolava até as Bahamas, ali aquelas ilhas do Atlântico, né? Decolava até ali, tocava fogo no avião e decolava com o outro. Ele queimava o avião para traficar cocaína. Jogava o avião fora, queimava. Tão rico que ele ficou. Diz que tem dinheiro até hoje enterrado no cara. Até hoje que tem gente que procura dinheiro enterrado, porque ele enterrou, porque teve um momento que não tinha mais como lavar dinheiro. Assim, no programa na televisão, a moça estava mostrando Miami. E o cara levando para ver as mansões na beira ali do mar. Ele falou, ali onde não tem mais nada, era a casa do Pablo Escobar. Ele falou, e quando destruíram, acharam morte. Só que a polícia não conseguiu abrir isso. Amanhã a gente volta para abrir. Quando chegar de manhã, cadê o cofre? Até hoje ninguém sabe o que tinha dentro do cofre. Porque levaram embora. Mas não tem mais casa. Pra vocês terem uma ideia, eu já vi a vida desse cara várias vezes. Pra vocês terem uma ideia, ele gastava mais de $1.000 por mês. $1.000 por mês de elástico. Para amarrar o dinheiro. Sabe o que é $1.000 de elástico? Dá R$4.000. Pablo Emílio Escobar Gaviria, é isso mesmo. Ele mandou vir um casal de hipopótamo lá na África. Hipopótamo, elefante, tigre, girafa, jacaré. Ele fez um zoológico completo. Chamava Hacienda... Como é que era o nome da fazenda dele? Esqueci o nome agora. Mas é coisa de cinema. Está até hoje lá, né? Virou um parque, né? Então, é isso que a gente reflete a esse respeito, né? Então, a gente não precisa passar pelas feiras do mal, mas passa pela feira da ignorância. E é essa ignorância que traz para o homem todos esses contratempos, todas essas inconveniências, que acaba fazendo da ignorância dele o próprio mal. Alô, perguntou aqui. Recentemente encontrei o Julinho, filho da Lúcia do Armando, e fiquei emocionado ao ver como Deus e sua força de vontade o fizeram chegar ao caminho verdadeiro. Ele renunciou ao vício, viciado em crack, dedicando seus dias a orar e suplicar por manter-se sóbrio. Fiz um resumo, mas qualquer momento conta a história mais detalhada. Mas é muito emocionante vê-lo bem, é verdade. Esse menino a gente conheceu desde que nasceu, vizinho nosso lá. O menino esteve preso, um cadeião de dinheiro, família boa e tal. Mas é assim. Então, essa resposta dos Espíritos, ela nos leva a esse tipo de raciocínio, de reflexão, né? A gente não precisa passar pelas feiras do mal, não. O mal, ele só ocorre na nossa vida por causa da ignorância, porque a gente é ignorante. A gente toma decisão equivocada. Toda vez que a gente toma uma decisão, o que acontece? Uma consequência.
É natural. Para toda decisão há uma consequência. Ah, eu decidi, como muita gente fala, eu decidi comprar um carro novo. Pô, legal. Mas você pode pagar carro lá? Não, estou enrolado com essa prestação. O banco está para tomar. Rapaz, que nem um amigo meu, escondi um carro de 4 quadras na casa dele, e o oficial de justiça não encontrava nunca o carro. Esse fora, velho. Pô, não, eu realizei um sonho. Mas que sonho, rapaz? Isso não é sonho, é pesadelo, pô. Para com isso, não é sonho. Vamos lá. Questão de número 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta dos espíritos. Não tem livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornam por sua vontade. Decisão, apenas isso. Né? Porque o cara, ele é virado no capeta, ele fez, pacto com o demônio. Fez pacto com ele mesmo, pacto de burrice, né? Questão de número 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leva mais para um lado que para o outro. A resposta dos espíritos. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Então, livre-arbítrio é a soma do nosso conhecimento, porque ela desenvolve em nós a consciência. Não é? A soma do conhecimento é que vai desenvolver em nós a capacidade de discernir. E o discernimento é que traz a capacidade de você decidir aquilo que é bom daquilo que não é bom. Não é? A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. Eu não sei se vocês já procuraram no YouTube, mas tem cada vídeo no YouTube que você fica pensando assim, como pode alguém, em sã consciência, e respeite a si mesmo, fazer um vídeo desse tipo? Gente ensinando a ter relação sexual de um jeito e do outro. Mas como é que pode? Eu fico me perguntando, que tipo de consciência tem essa pessoa do seu próprio ser, da sua própria essência, dele como espírito, como essência em relação a Deus? Será que pensa nisso? Será que tem alguma consciência? Fica essa pergunta. Porque não deve ter nenhuma consciência, ou não leva isso em consideração. Não é possível alguém não ter respeito por si mesmo e fazer um vídeo que está postado aí para quem quiser ver, postado, como se diz, como é que é a postagem aquela público, né? Uma postagem pública. E não ter respeito, achar que põe a cara lá, tá a cara da mulher. Ela fala, eu tenho 29 anos de idade. Não vem aqui para falar de sexo, não. Vem aqui para falar e fala o nome. 29 anos, uma criança. Ela se acha adulta, né? Uma criança. Uma criança. Antigamente, 29 anos era uma mulher já. Não, mas essa é uma criança. Porque ela tem 29 anos, mas ela, no mesmo que eu tive, é 29 dias. Uma pessoa que toma uma atitude atabalhoada dessa, estúpida dessa, que não tem outro nome para definir, é uma criança moral, uma criança espiritual, um bebê espiritual. Se ela soubesse o que ela está fazendo contra o seu próprio espírito, o que ela está acumulando, Kardec diz assim, que aqueles, ele vai usar esse termo, assim, aqueles que têm muito dinheiro são mais de se lamentar do que se invejar. Porque nós temos que considerar a volta, dizer. Dá para entender? Então, não é só o que o cara está vivendo naquele momento. Ele vai ter que retornar. E aí, quando ele retorna, que é o problema.
Porque naquele momento, a mulher que postou esse filme, para ela, não, Deus não existe. Eu faço o que eu quero, não acontece nada. Não acontece mesmo. Agora, né? Teu espírito é eterno. Teu espírito é imortal. E aí? Quando você tiver que retornar, aí você vê crianças que nascem com deficiências graves, você vê crianças que nascem com câncer, com tumores graves, passam por tratamentos dolorosíssimos, né? Já em eternidade, a gente fala, como é que pode? Que Deus é esse que coloca uma criança na Terra, não é? Para sofrer, para passar por uma situação como essa. Eu estava no mercado outro dia, encontrei com um cara que é empresário aqui em Jaú, não vou falar o nome dele, porque todo mundo conhece. Uma família bem conhecida, que eu conheço há muito tempo. Em 83, eu ia oferecer cola na fábrica dele, e não era fábrica de sapato. Eu oferecer cola para ele, e todos os irmãos têm indústria e tal. São gente de dinheiro. Encontrei com ele, pô, Herrera, você por aqui e tal. Falei, pô, que prazer em vê-lo e tal. Eu estava comprando fruta, né? E uma menina, se não me falha a memória, tinha sido morta junto com a avó ou com a mãe, naqueles dias, né? E morta de uma maneira violenta, eu não lembro agora o que era, procuro não guardar esse tipo de coisa. Ele falou para mim, mas que morte terrível dessa criança, né? Que morte terrível, como é que esse espírito, porque ele não é espírita, mas ele é simpatizante da doutrina espírita, eu sei disso desde 83, só que ele sempre ficou ali na simpatia, mas parou aí, né? E ele falou, mas como é que esse espírito, que injustiça, pô, o espírito de uma criança. Eu falei, você já parou para pensar que esse espírito dessa criança pode ser mais velho que nós dois juntos? Ele falou, você sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Olha que interessante, né? O cara é simpatizante da doutrina espírita, adepto de reencarnação, e não pensa numa coisa lógica como essa? Então, a volta que é o problema. Quando o cara volta, é que ele vai saber das consequências da sua imprudência. E aí é que está o mal, do qual eles falam aqui. O mal é esse, né? O mal, ele é fruto das nossas deliberações, das nossas decisões. Vamos lá. Questão 122A. Deixa eu ver se tem alguém aqui no YouTube para não... Não falou mais nada. 122. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Resposta dos espíritos imperfeitos, que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. E esse Satanás aqui não é o gato da bruxa do 71. Esse é o Satanás que todo mundo diz que tem chifre, né? A pata é bipartida e tal, rabo e tal. Cheiro de enxofre. Cheiro de enxofre. Não usa desodorante, quem manda, né? Esse é o famosão. Tem um monte de nome, gramunhão, tem um monte de nome. 122B. Essa influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Resposta: segue-o na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo, que os maus desistam de obsidiá-lo. Gente, olha as consequências. O cara não é só obsidiado aqui na vida de encarnado. Esse processo, ele passa para a vida espiritual, ele passa para a vida na sua condição de liberdade. Já imaginou que o cara ele vai virar um escravo desses caras. Ele vai ser dominado por esses caras até ele entender que ele pode. Eu já cheguei a conversar com espíritos aqui na casa, porque eles assim, não, eu não posso dizer, eu não posso falar nada não, porque senão eles vão me bater, eles vão me machucar. Eles pensam que aqueles que o dominam são capazes de machucá-lo. E submetê-lo a tal ponto que fazem deles esses verdadeiros escravos. Não tem a menor consciência disso, não tem a menor longe completamente da realidade.
É muito interessante isso. Questão 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Agora pegou para o lado de Kardec. Como ousar expedir a Deus contra os seus atos? É a mesma coisa que o Ratzinger perguntou quando ele entrou em Auschwitz, no campo de extermínio. Em Auschwitz, no campo de extermínio, ele entrou dentro daqueles fornos de extermínio lá, que ele perguntou onde estava Deus. Aonde estava Deus? Ele estava na tua casa, Jacaré. Burro. Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha, que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Quer dizer, o fato é assim, se nós formos felizes em estado de erraticidade, ninguém vai poder dizer, você é feliz porque eu sou o artífice da sua felicidade. E se a gente for feliz, é a mesma coisa. Não vamos poder apontar o dedo para ninguém. A gente vai ser infeliz por culpa própria. Ou ter o mérito da felicidade também por mérito próprio. O livre-arbítrio é dado por Deus, ele já sabe no final o que vai acontecer. No final, eu não sei feliz. Eu acho que ele não sabe o tempo que isso vai dar. Não, Orlando, é assim. O livre-arbítrio é uma lei. É uma lei natural. É para todos, é uma lei natural. Tá? Não é um atributo do espírito, é uma lei. Atributo do espírito, inteligência, vontade e pensamento. São as qualidades. Agora, o livre-arbítrio é uma lei. É uma lei que garante para o espírito a liberdade de ação. Ele vai ganhar mais liberdade à medida em que ele progride, à medida em que ele se eleva, à medida em que ele acumula conhecimento. Até, inclusive, para decidir a própria reencarnação ou encarnação. Se ele tem conhecimento suficiente, se ele tem maturidade suficiente para decidir a sua encarnação, ele tem essa liberdade. Eu quero reencarnar assim, 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 assim. É claro que vai se aconselhar com os bons espíritos, com o seu espírito guia, com os espíritos superiores, para decidir o que é melhor. Que é o que nós fazemos quando vamos fazer alguma coisa aqui na Terra, não é assim? Nós vamos aconselhar com quem sabe sobre o assunto, não é? Agora, aqueles que não têm conhecimento, o Criador decide a encarnação dele. Porque ele não tem ainda poder de decisão sobre a própria encarnação. Então, à medida em que ele ganha discernimento e maturidade, ele vai ganhando livre-arbítrio, ele vai aumentando a sua, vamos dizer assim, a sua capacidade da utilização do livre-arbítrio. Não é? O Criador nos criou simples e ignorante. Simples e ignorante. Simples porque nós estamos corrompidos pela matéria. Ignorantes porque ainda nós temos todas as qualidades em estado latente. O que ele... ainda não sabemos. Nós temos e sabemos, nós sabemos. Os espíritas sabem. Não é? O fato é que ele quis que nós desenvolvêssemos essas qualidades com o trabalho. Pergunto para você, há coisa mais gratificante do que você conquistar alguma coisa pelo trabalho? Eu estou falando de trabalho material. Assim, eu comprei isto com o meu esforço. É meu, é legítimo. Não devo nada para ninguém, nem para o governo, paguei todos os impostos. Existe coisa mais gratificante, mais satisfatória? Eu penso que não. Para mim, por exemplo, não existe. Uma conquista de uma casa, por exemplo. Qualquer coisa. Não é? Qualquer coisa que você for comprar. Porque só há satisfação quando aquilo é legítimo, quando aquilo é conquistado pelo trabalho. Caso contrário, por mais que você conquiste, sempre há por trás o peso da consciência, o peso da culpa. O sujeito que conquista alguma coisa com dinheiro tomado de outros, ou espoliado de outra pessoa, ou à custa de outra pessoa, ele sempre vai ter por trás o peso da consciência. Então não há o mérito, não há satisfação. A mesma coisa que, em grau muito maior, o Criador com todos nós. Vocês vão ser felizes, mas vocês vão ser felizes
com consciência da felicidade. Porque não há coisa melhor do que a gente ter consciência daquilo que se tem, daquilo que se faz, daquilo que se compra, daquilo que se conquista. Não há coisa melhor. Então é isso que ele quis de nós. Se ele sabe de todas as coisas, é evidente que ele sabe. Evidente. Mas ele é tão misericordioso, tão bom, tão justo, que ele deu para o homem a possibilidade de conquistar. Você já pensou alguém que vive no norte e nordeste, comendo calango e comendo folha de palmeira cozida em água? O que significa para ele o tal do Bolsa Família? Muito mais humilhação do que ajuda. Ou vocês não pensam assim? Eu penso assim. Eu não escuto as pessoas falarem isso. Mas é claro, se habituam com a esmola. Eu não escuto. Se habituam com a esmola. O que existe mais dignidade? Você receber uma Bolsa Família de R$100 ou você ter trabalho digno para manter a sua família? Com certeza. Eu penso assim. Evidente. Então, olha, a melhor ajuda. Não é. Não é. É um erro do governo e não é direito de ninguém. O erro do governo é não prover emprego para todos. Esse é o erro maior do governo. Porque a melhor ajuda que o governo pode dar é dizer para o cidadão: trabalhe e conquiste. Você tem a oportunidade. Sim, mas tem vezes que vocês estão tirando, né? Mas por quê? Existe todo um trabalho, todo um viés ideológico que fez com que o governo criasse essa situação para criar bolsões de miséria com o objetivo de dominar. Isso é outra coisa. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo ao significado. Eu me sentiria muito mal de receber esmola de quem quer que seja. Se eu não tivesse capacidade de manter a minha família, receber ajuda é uma coisa. Eu não estou dizendo aqui que eu sou orgulhoso, não. Como recebi ajuda do meu pai, recebi ajuda do meu sogro, muitas vezes, mas paguei todas elas. Paguei com juros e correção monetária. Fiz questão de pagar com juros. Entendeu? Por quê? Porque tem que ter dignidade para conquistar. Isso não está por trás disso orgulho, vaidade, prepotência, nada disso não. Significa dignidade. A maior dignidade que um homem pode ter é adquirir qualquer coisa, bens morais ou materiais, pelos seus próprios esforços. É por isso que eles estão dando essa resposta aqui. Porque é a melhor coisa que tem. Se um dia nós desencarnarmos e formos felizes, eu não devo isso para o senhor Luiz Herrera, não devo para o doutrina espírita, não devo para ninguém. Eles me ajudaram, mas não me deram nada. Eu conquistei. A conquista é minha, não é de ninguém. Né? Essa é a realidade. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Questão 123, né? Tá. Não, nós estamos na resposta dela, né? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Então, esta que é a grande sabedoria. A sabedoria de Deus é a maior de todas, né? Questão de número 124. Havendo espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? Resposta: sim, por certo, que constituem a grande maioria. Olha, eu entendo que essa pergunta foi apenas didática, porque não acredito que nenhum espírito segue um bem absoluto e um mal absoluto. E os espíritos responderam de conformidade com a pergunta. Tá certo? Porque nós não temos um caminho definido. Uma hora nós decidimos de maneira equivocada, outra hora nós decidimos de maneira acertada. Esse é o propósito da vida. Esse é o propósito da vida. Você pode acertar e equivocar-se. Não é? E você, na medida, na proporção em que você age, que você trabalha, que você lida com a vida, você adquire conhecimento. Você vivencia as provas e adquire conhecimento. Apenas isso. Então, esse negócio de, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto, do mal absoluto, isso é muito relativo. Eu acredito que não há espíritos que seguem o caminho do bem absoluto. Senão, eles não precisariam de nem encarnar em mundo de expiação e prova. Né? É todo mundo feliz, o mundo feliz para espírito puro e boa. Né?
Bem absoluto? E o que é o bem absoluto? Para nós que não temos conhecimento, o que é o bem? O espírito que está encarnado no mundo de expiação e provas. O que é o bem no mundo de expiação e provas? Encarnado. Hã? Fiz uma pergunta, para de conversar. Ah, tá bom. Eu estava falando que essa pergunta eu entendo como uma suposição do Kardec. Se houver espíritos... Sim, claro, é isso mesmo. Mas eu estou querendo mexer com o raciocínio mesmo, é isso mesmo. Exatamente. Então, porque, como ele fala de bem absoluto, eu faço a pergunta. Todos os espíritos, nenhum espírito encarna no mundo, diretamente no mundo feliz, concorda? Tem que passar lá pelo mundo primitivo, amassar pedra, é isso? Quebrar pedra com a mão, né? Catar a mulher pelos cabelos e arrastar para dentro da caverna, no cutuco, e passar aí por todos os mundos. Aí que seja de passagem, tá? Mas tem que passar, né? Então eu pergunto, o que é o bem absoluto para um ser encarnado no nosso mundo? Vamos dizer que o cara não tem conhecimento de espiritismo, não tem conhecimento de nada. O que é o bem absoluto? O bem absoluto do nosso mundo. Para nós, o que é o bem absoluto? Aqui no nosso mundo. Acho que a maioria pensa em ter. Beleza, saúde e muita grana. Isso é o bem absoluto, não é? Agora eu pergunto, é o bem absoluto? Então, é muito relativa essa pergunta, é uma pergunta relativa, porque não tem nenhum espírito que vive pelo bem absoluto ou pelo mal absoluto, né? Porque o que nós consideramos um bem, muitas vezes o que muitos consideram um bem aqui na Terra, não é um bem. Pelo contrário, às vezes adoecer aqui na Terra e ter uma vida relativamente ruim do ponto de vista físico, vamos dizer assim, limitado do ponto de vista físico, é melhor para aquele espírito do que ter saúde. Não ter dinheiro é melhor para aquele espírito do que ter. Às vezes, a feiura do corpo físico é dado para um espírito que abusou da beleza. Então, a feiura para aquele espírito não é um mal, é um bem. Então, o que é o bem absoluto? É bastante relativa essa pergunta de Kardec, e os espíritos responderam aqui de conformidade com a pergunta, na minha opinião. Questão de número 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Também é uma pergunta relativa, né? Resposta: sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Difícil entender essa resposta. O que são as eternidades? Se existe uma eternidade, não as eternidades. O que ele está querendo dizer? O seu estado de erraticidade sofrido, né, serão longos. Aí são aqueles espíritos que vão para aqueles mundos, né, que estão no seu começo, no seu desenvolvimento, passar por períodos de descanso, por períodos de refazimento naqueles mundos. Lembra na questão 132? Hã? Mundos transitórios. Já que nós estamos nela. Vamos lá. Explica Kardec o seguinte: para essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo o termo final, né, não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem. Por isso que Kardec chamava... Boa noite, Nancy, seja bem-vinda. Por isso que Kardec chamava sempre muita atenção para a elaboração das perguntas que se fazia aos espíritos. E de conformidade com o que você pergunta é a resposta que você recebe, né? Então, essa resposta para a expressão mas as eternidades serão mais longas para eles, dependendo se o cara pensar essa resposta do contexto, o que eles vão entender por isso? Vocês estão ficando tudo, o espírito é tudo louco. Kardec era um louco, e os espíritos que responderam para ele são um bando de louco. Que nem o nosso querido presidiário respondeu, falou que nós somos dirigidos pelo bando de louco, né? Vamos lá. Questão 126. Os espíritos que chegam ao grau supremo
depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Resposta: Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. Questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta: são criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Essa resposta dos espíritos aqui contém no seu meio aqui um significado que não fica claro no contexto. Que diz assim: são criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Ou seja, ele não tem consciência do que ele é. Não sabendo de onde vem? O que é saber de onde se vem? É saber o que se é. Não é? Consciência daquilo que se é. Como o espírito não tem essa consciência, ele vai demorar um tempo para desenvolver o seu livre-arbítrio. Ou seja, para desenvolver a sua capacidade de discernimento. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Em função disso, né? Fica mascando, né? Fica mascando no mesmo lugar, fica dando passo no mesmo lugar, não sai do lugar. Né? Porque fica querendo se achar, querendo se entender, querendo saber o que acontece. Por que a vida? Qual é a razão, qual é o objetivo da vida? Por que eu estou aqui? Fazendo o quê? O Chico Buarque tem uma música, não sei o título dessa música, mas fala assim: Deus é um cara gozador, é um cara brincalhão, ou me jogou, como é que é? Nasci na favela. Deus é um cara gozador, adora a brincadeira, pois tinha o mundo inteiro, me jogou nesse lugar, uma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, olha a ideia que o cara faz. A ideia que o cara faz da realidade, ele não tem noção da realidade. Um poeta, um cara inteligente, não é isso? Mas ele não tem a menor noção. Ele fica, talvez, na hora que ele elaborou a música, ele ficasse pensando: o que eu sou? Como é que é esse Deus? Ele fala tanto desse Deus, que Deus é bom, é misericordioso, é justo e tal. E o cara bate num gozador, pô, pega o cara e joga no meio da favela. Nasce lá de qualquer jeito, né? Nasce lá naquela pobreza, naquela miséria, no meio da violência. Pai e mãe não cuidam. Hoje mesmo, uma mulher do Tremembé, para onde eu morava em São Paulo, uma mãe largou o filho de 12 anos, mais 4 filhos, o último de 1 mês de idade. Uma criança de 1 mês. E o filho de 12 cuidando das 4 crianças, dele e mais 3. Né? E não falou, deixou uma madeira, tudo. Se eu não me engano, ela foi trabalhar. Pelo menos ela alegou que tinha ido trabalhar. Mas ela foi encontrada só no domingo à tarde. Largou na sexta-feira e foi encontrada no domingo à tarde. Não sei que trabalho é esse, mas em todo caso. E deu, deixou uma madeira para o menino, o menino deu uma madeira para o garoto, para a criancinha de 1 mês, deu uma madeira e foi dormir. Porque você deve ter regurgitado uma madeira e se afogou na própria madeira. Acordou de manhã, achou estranho, encontrou a criança morta, foi pedir ajuda, a criança estava morta. Então, quer dizer, se a pessoa analisar somente do ponto de vista dos acontecimentos da vida no mundo, expiação e provas, ele realmente não vai encontrar Deus. Porque Deus não está aí. Deus não está nesses fatos. Deus não está nesse tipo de reflexão, nesse tipo de pensamento. Deus não é religioso. Deus não alimenta a religião. Nós precisamos refletir. Por isso que Kardec fala que fé é verdadeira somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Se você não tiver uma fé raciocinada, você não vai saber quem você é nunca. E muito menos o que está fazendo aqui. Muito menos qual é a sua posição na vida. Qual é o objetivo da vida. Qual é a razão. Na 132 ele faz a pergunta: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Na 132 aqui, logo em seguida. Nós iremos estudar no próximo encontro. Né? Uma pergunta que, né, se eu podia que trocar, em vez de perguntar qual é a finalidade da encarnação, qual é a finalidade da existência, da vida, né, dos homens? Podia perguntar assim, não podia? E a maioria se faz essa pergunta. E não obtém respostas claras.
não obtém respostas racionais, porque as respostas racionais dependem do entendimento das leis naturais, se não se entender as leis naturais. Por isso que é importante o curso Fundamentos do Espiritismo, porque trata de cada uma delas, o senhor mesmo trata com muita propriedade, cada uma dessas leis em particular, explicando cada uma delas, como elas agem, o que elas produzem, qual é a função delas na vida de cada um de nós. Sem o entendimento das leis naturais, nada feito. Nós estamos na 127, é isso? Né? Os espíritos, pergunta, os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Já tinha lido a resposta, né? Ou parte dela. Progride mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Tinha lido, sim. Agora só faltava ler a explicação de Kardec. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários na perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Eles têm todas as tendências e tomam uma direção ou outra em virtude do seu livre arbítrio. Agora nós vamos anotar aqui o título Anjos e Demônios com a data de hoje, para nós retomarmos no nosso próximo encontro. Hoje é dia 29/4/19. Vamos lá. Pergunta. Luiz. Oi. 16 de maio, gente. 16 de maio. Perguntas, dúvidas? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Das 20 às 21. Não? Ficou claro aquilo que a gente estudou? Podemos dizer a nossa prece? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer-o muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, dessa maneira, dignificarmos a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.